O presidente Lula disse hoje a empresários que não vai impor o fim da escala 6x1, abre aspas, na marra, fecha aspas. A declaração aconteceu durante a abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção e é o Guilherme Rajão quem volta ao vivo conosco com mais detalhes. Exatamente, Yuri. Vamos retomando por aqui para falar um pouquinho mais sobre essa situação das agendas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui em São Paulo durante o dia de hoje. Hoje pela manhã, como você falou, ele participou, portanto, aí dessa agenda na abertura do ENIC, o Encontro Internacional de Indústria de Construção que aconteceu lá no distrito Anhembi. Mais cedo ele falou, portanto, nessa primeira agenda do dia, justamente sobre essa situação do fim da escala 6x1, em uma fala diretamente ali aos empresários. Ele disse, inclusive, para os empresários que eles não precisavam se assustar. Essa foi a expressão utilizada aí pelo próprio presidente Lula, quando ele diz ainda que a jornada de trabalho não vai ser imposta, o fim dela não vai ser imposta na marra. Ele usou essas expressões, portanto, para dizer que isso está sendo trabalhado, né? E depois ele acaba ressaltando isso, que está sendo trabalhado entre os três poderes. Lula contou com um palanque muito forte nessas duas agendas aqui em São Paulo hoje, tanto pela manhã como agora à tarde, aqui no local onde nós estamos, agora um momento de desmontagem aqui, porque o evento terminou há cerca de 1 hora atrás. E o presidente Lula contou, por exemplo, com as ex-ministras Simone Tebet, Marina Silva, contou com o ministro Guilherme Boulos, também ali com o advogado-geral da União, Jorge Messias, que há pouco tempo atrás teve seu nome ao STF reprovado no Congresso Nacional e que agora tem participado dessas agendas com o presidente Lula, em especial hoje aqui em São Paulo, mesmo estando de férias. Ele que entrou de férias no último dia 13, na última terça-feira, e assim está participando dessas agendas do presidente Lula aqui na capital paulista. Outros nomes importantes, como por exemplo o Sidônio, né, que é o ministro das Comunicações, da Comunicação Social, acabou participando aqui dessas agendas também, além de outros nomes importantes dessa parte política. Nessa agenda que aconteceu agora há pouco aqui à tarde, o presidente Lula acabou entregando aí, né, um aditivo, um avanço na questão do programa Mover, que é um trabalho que é feito diretamente aos motoristas de aplicativo de todo o país, com investimentos aí de mais de 30 bilhões de linha de crédito para esses motoristas. Mas toda essa questão, em especial do fim da escala 6x1, é o que foi tratado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela manhã, nessa agenda que aconteceu lá no distrito Anhembi, e segue rendendo discussões em todo o país. Nos últimos dias, inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, acabou defendendo que o texto seja aprovado pela Casa até o fim do mês de maio. Nessa terça, inclusive, em comissão aí que analisa o texto da proposta, especialistas da área trabalhista chegaram a defender o fim da escala 6x1 como uma questão de saúde pública. E o fim da escala 6x1 a gente sabe que virou uma agenda política do presidente Lula, que tem enxergado ela como uma vertente importante depois de algumas derrotas que o governo teve, e agora uma possível aprovação desse fim da escala 6x1 é enxergada de fato como algo muito positivo pelo governo Lula, que já trabalhou em outros mandatos do presidente Lula, por exemplo, do mandato 1 ou 2, como a valorização do salário mínimo, e agora vem trabalhando no fim da escala 6x1 como uma bandeira muito forte. Mais cedo o presidente Lula então falou sobre essa questão e a gente vai ouvir o que ele disse a partir desse momento. Não fique assustado. A escala 6x1 é uma coisa que é necessário, porque hoje o povo quer mais tempo para ficar em casa, quer mais tempo para lazer, quer mais tempo para estudar, quer mais tempo para namorar. É normal que a sociedade tenha avançado muito, é normal que os avanços tecnológicos... Eu vi agora numa casa industrializada que o cara fica lá só vendo o robô trabalhar. Imagina, o robô não vai fazer greve, não vai pedir aumento de salário. Imagina que beleza para vocês. Mas enquanto tiver trabalhador, a gente tem que saber o seguinte: a gente tem que respeitá-los. E nós sabemos que a jornada de trabalho ela vai ser aplicada levando em conta a especificidade de cada categoria. Ninguém vai impor, sabe, na marra. Vamos chamar o Pedro Venceslau, porque a gente segue conversando com ele sobre esse assunto, sobre as discussões do fim da escala 6x1. A questão do tempo de transição, né, Pedro, para que a mudança passe a valer de fato, caso seja aprovada, causa divergências, dessa vez entre o governo Lula e o relator do texto. Explica para a gente essa situação.
Mas antes, essa fala do presidente é muito importante, porque uma das divergências era sobre as categorias com especificidades de jornada. E o presidente Lula sinaliza que sim, tem espaço para conversa. Mas vamos lá, o relator, o deputado Léo Prats, do Republicanos da Bahia, relator da PEC, que acaba com a jornada 6x1, disse em entrevista à Folha de São Paulo, que defendeu em entrevista à Folha de São Paulo, uma transição que pode ir de 2 a 5 anos. Depois da jornada passar de 44 para 40 horas semanais. Diante dessa informação, fui conversar então com o Palácio do Planalto e também com os deputados da bancada do PT que estão envolvidos nesse projeto. E eles disseram que é inaceitável uma transição tão longa, uma transição de 2 a 5 anos. E o que o governo aceita nesse quesito é uma transição de no máximo 3 meses, uma transição bastante curta. Porque, caso contrário, isso não seria sentido nesse ano de 2026. A população não conseguiria sentir o efeito dessa folga a mais, mas também sem ter que trabalhar mais para conseguir ter essa folga. Outro debate é sobre se a folga vai ser ou não consecutiva e, sendo consecutiva, que dia da semana. Se tem que ser obrigatoriamente sábado ou domingo, ou se pode ser numa terça e numa quarta-feira, por exemplo. Já há consenso entre todos ali que estão negociando que é impossível impor que as folgas aconteçam na sequência, no sábado e no domingo, como gostaria, claro, todo brasileiro. Mas a questão de ser um dia após o outro, isso aí já está num debate bastante avançado também, porque para o governo é importante que o trabalhador possa folgar 2 dias seguidos, porque aí isso daria mais tempo para que o trabalhador ficasse, por exemplo, com a família. Então, são mudanças que estão acontecendo por enquanto. Esse anúncio já tem alguns consensos, como a diminuição da jornada com 2 folgas, 40 horas semanais, sem redução do salário. O que ficar de polêmica vai para um outro momento, quando for regulamentado o projeto de lei do governo, que vai ser utilizado para essa missão específica, que é justamente aproximar as categorias que têm jornadas especiais, ouvir os empresários, tentar chegar no meio termo.